Por décadas, a República Islâmica dominou a narrativa dentro do próprio país. A mídia estatal controlava os canais de televisão, jornais, agências de notícias e até mesmo os canais religiosos. Tudo isso para dizer que a República Islâmica tinha controle total sobre quais informações os iranianos recebiam e como as recebiam. Isso era um grande trunfo para o regime, porque é difícil ter uma revolução quando as pessoas não têm exatamente um fluxo livre de informações. Mas veja, esse cessar-fogo que está acontecendo agora está mudando tudo isso. Agora, depois dessa guerra, há um vácuo no topo da liderança iraniana e diferentes facções do governo estão lutando entre si para ocupar esse lugar de destaque. E, por causa disso, os canais de televisão estatais, os jornais estatais e até mesmo os apresentadores da mídia estatal, ou seja, os âncoras de notícias, agora estão escolhendo lados e atacando uns aos outros. Nunca vimos isso antes. Está ocorrendo enquanto os Estados Unidos se preparam para reiniciar a guerra. O Comando Central acabou de solicitar ao Pentágono que lhe dê acesso a esse novo míssil hipersônico que nunca foi usado em combate antes. Ninguém no mundo jamais viu isso, e o Irã talvez não esteja pronto para o que vai atingi-lo. Então vamos entrar em tudo isso, começando pela mídia estatal e por que eles estão se voltando contra o regime. Tudo isso começou com a inflação iraniana. Tenho certeza de que a maioria já sabe. Mas a economia iraniana, especialmente a inflação, já era ruim desde o início. Mas nos últimos 2 dias, a situação piorou, e muito. A moeda nacional do Irã, o rial, acabou de atingir uma mínima histórica. Agora você pode conseguir 1,8 milhão de reais por apenas $1. Ou seja, se você tiver um único dólar agora, você é milionário dentro do Irã. Agora, isso é um grande problema para todos, porque cerca de 50% a 70% dos alimentos consumidos no Irã são, na verdade, importados do exterior. Não tenho números exatos, apenas estimativas de especialistas. Vamos supor que o número real esteja entre esses valores ou próximo disso, certo? Isso quer dizer que, mesmo se o bloqueio dos Estados Unidos acabar amanhã, os iranianos ainda pagarão mais por comida e custo de vida. O motivo pelo qual a moeda desvalorizou nos últimos 2 dias, e não antes disso, foi porque realmente não havia muito comércio ou importação acontecendo dentro do Irã por causa da guerra. A economia está começando a reabrir um pouco agora. E agora as pessoas conseguem negociar. Elas conseguem descobrir o valor real da moeda. Por isso, nos últimos 2 dias, ela caiu mais de 10%. Agora, é triste dizer, mas para muitos iranianos, colapsos econômicos são algo com que eles convivem há décadas. Mas desta vez, algo único está acontecendo. Algo está acontecendo por causa desse colapso econômico que nem mesmo o regime antecipou. A mídia estatal está se voltando contra o próprio regime e as pessoas que estão no poder. Dê uma olhada neste relatório. A piora da crise econômica no Irã gera alertas diretos da mídia estatal e do próprio establishment. Apresentadores de TV agora estão publicamente criticando a liderança, porque veem de fato o quão grave essa situação se tornou. Vou te dar alguns números para entender. Porque quando eu digo para vocês que $1 vale 1,8 milhão de reais, isso não diz muita coisa. Porque os iranianos realmente não pensam em termos de dólares. Eles pensam em termos de quanto ganham e quanto precisam gastar só para sobreviver. Antes de compartilhar os números, aviso rápido. O governo iraniano não é conhecido pela transparência. Além disso, como vocês sabem, há mais de 2 meses ocorre um apagão da internet no Irã, dificultando a confirmação de informações. A gente só pode compartilhar as informações que recebemos do Irã. Então, com base em tudo isso, a renda mediana no Irã neste ano é de cerca de 200 milhões de reais por mês. Agora, é importante esclarecer para quem possa ficar confuso, porque já vi pessoas cometerem esse erro online. Mediana significa exatamente o percentil 50. Então, a metade das pessoas dentro do Irã ganhando menos do que isso, e metade das pessoas ganhando mais do que isso. Isso não é uma média. Porque médias têm alguns problemas, como, por exemplo, um bilionário pode alterar a média, mesmo sendo apenas uma pessoa ganhando muito. A mediana é um pouco melhor como métrica para analisar. Então, quem está na mediana ganha cerca de 200 milhões de reais por mês. Mas vamos ver quais são os custos que ela precisa enfrentar. Um único ovo em Teherã custa cerca de 1 milhão de reais.
Um único ovo. Um hambúrguer custa cerca de 5 milhões de reais. Nem estamos falando, digamos, do custo de transporte ou, sabe, do custo de morar em um apartamento ou casa onde as pessoas vivem. Estamos falando apenas de comida. E a situação ficou tão ruim que muitos iranianos, a grande maioria dos iranianos, talvez não tenha o suficiente todo mês para se alimentar e alimentar sua família. Quero lembrar a todos dos protestos que cobrimos intensamente em janeiro. Bem, aqueles protestos começaram inicialmente como um protesto econômico. As pessoas ficaram irritadas com a desvalorização do real promovida pelo governo. A desvalorização aconteceu em dezembro, por volta do final de dezembro, e o protesto começou por volta do dia 28 de dezembro. Então, apenas alguns dias depois que as pessoas receberam a notícia. O motivo da irritação é que quem se beneficia da desvalorização são as pessoas da indústria do petróleo. Então, basicamente, membros do CGRI, e mais especificamente, os líderes do CGRI. Mas todos os outros iranianos sofrem por causa da desvalorização. Como falamos, grande parte da comida do Irã vem do exterior. E quando o governo desvaloriza o real, isso significa que todo mundo vai pagar mais pela comida que consome. Mas além disso, uma boa parte da sociedade iraniana é composta por bazaris, basicamente comerciantes. Eles compram itens, eletrônicos, qualquer coisa que você possa imaginar do exterior, e depois vendem no Irã como comerciantes, e é assim que ganham a vida. Quando ocorre a desvalorização, isso significa que eles têm que pagar mais por tudo que estão comprando do exterior, e isso significa que suas margens de lucro são menores dentro do Irã. E é por isso que uma grande parte da sociedade iraniana, milhões de pessoas, foi às ruas para protestar contra a corrupção e a desvalorização que o governo estava promovendo. E esses protestos rapidamente se transformaram em algo onde as pessoas estavam gritando por uma mudança de regime. E é exatamente por isso que o governo matou cerca de 10 mil a 40 mil manifestantes iranianos, apenas para manter-se no poder. Muitos esquecem que, embora o protesto tenha terminado devido à brutalidade da República Islâmica, os problemas econômicos persistiram. Eles sempre estiveram lá, e as pessoas lidavam com isso. Mas agora, os problemas pioraram. Por isso, até a mídia estatal iraniana critica o governo. Aqui, as coisas ficam ainda mais interessantes, pois a mídia estatal não só critica o regime, mas também se critica mutuamente. Está acontecendo uma briga que veio a público, onde uma agência estatal está atacando outra, e então elas revidam. E isso acabou se transformando em brigas físicas. Tem gente indo até as emissoras de notícias e atacando funcionários, atacando prédios e, basicamente, causando confusão. Agora, antes de chegarmos a isso, quero lembrar a todos que existem células adormecidas iranianas que operam em países da Europa e aqui nos Estados Unidos, que usam as redes sociais para recrutar pessoas desavisadas para realizar atividades criminosas e terroristas em nome do regime iraniano. Essas células adormecidas têm operações extensas em várias plataformas e redes sociais. Até mesmo aqui no YouTube, eles regularmente dão dislike em qualquer coisa que critique o regime e, claro, promovem tudo que é a favor do regime islâmico. Então, por isso, se vocês puderem tirar um segundo e nos ajudar clicando no botão de curtir e se inscrever aqui embaixo, isso realmente faz diferença na luta contra esses bots que atuam aqui. Agora vamos falar sobre a mídia estatal iraniana brigando entre si. Veja, como já falamos antes, existem diferentes facções se formando dentro do governo iraniano. Assim como existem várias empresas e mídia estatal apoiando diferentes facções, essas empresas agora atacam umas às outras. E essa briga chegou ao Twitter. Essas empresas agora estão usando o Twitter para atacar a outra empresa que opera dentro do Irã. Então, aqui estão as duas empresas das quais estamos falando. Uma é a Tasnim News e a outra é a Raja News. Ambas são controladas pelo Estado iraniano, mas a Tasnim News apoia os negociadores, como o ministro das Relações Exteriores, e outros favoráveis ao diálogo com os Estados Unidos. E então temos a Raja News, que é apoiada pelos linha dura radicais, pessoas que não querem negociações de jeito nenhum e querem fazer tudo ao seu alcance para garantir que as negociações não sejam retomadas. Eles estão mais próximos dos membros radicais da Guarda Revolucionária Islâmica. A disputa mais recente começou quando a Tasnim News publicou um artigo zombando de alguns linha dura e suas exigências, dizendo que eles não sabem do que falam. Foi aí que a Raja News respondeu,
Basicamente, porque eles não ficaram satisfeitos. Eles perceberam que a Tasnim estava atacando a ideologia na qual eles acreditavam e começaram a atacar a Tasnim News em resposta. Foi aí que a situação saiu um pouco do controle, porque muitos apoiadores ou leitores da Raja News foram até a sede da Tasnim, o prédio onde a equipe está localizada, e começaram a atacar o prédio e a causar danos a ele. Esse vai e vem continua. A Tasnim News publica artigos de opinião criticando a Raja News, e a Raja News publica artigos de opinião atacando a Tasnim News. Eles nem estão mais atacando as posições uns dos outros. Eles estão, literalmente, apenas se atacando. Estão apontando o dedo uns para os outros, indo atrás dos fundadores, indo atrás dos escritores e tudo mais. Mas, infelizmente para o Irã, todos percebem isso. Então isso está quebrando a narrativa que alguns no Ocidente acreditam, de que havia um regime iraniano unificado que se unificou por causa dessa guerra, quando na realidade isso não é verdade. Existem rachaduras por toda parte. Existem rachaduras no regime, existem rachaduras na liderança. E agora podemos ver rachaduras no povo e na infraestrutura de mídia construída pelo Estado. Agora, isso é algo sobre o qual o presidente Trump falou ele mesmo quando fez uma coletiva de imprensa ontem, ao se encontrar com os astronautas que acabaram de ir para a Lua. Então, ouça a declaração dele. E a economia deles está desmoronando. Como você sabe, o dinheiro deles, eles vão com o dinheiro deles, eles nem têm um nome para isso. O dinheiro deles não vale nada. Eles estão com uma inflação que ninguém jamais viu antes. Fora isso, eu acho que eles estão indo muito bem. Se você ler o New York Times, você diria que eles estão indo maravilhosamente bem, porque é notícia falsa. Ou se você assistir a CNN, quero dizer, você cobre isso o tempo todo. Você acha que eles estão indo bem? Você acha que eles estão indo bem, onde eles não têm marinha, não têm força aérea, não têm aparato antiaéreo, além do que talvez tenham colocado lá? Eles podem ter trazido algumas coisas leves durante o cessar-fogo e nós sabemos exatamente onde está, então será destruído nos primeiros 15 minutos. Ele também comentou sobre negociações. O Irã fez várias concessões, mas ainda não são suficientes para os Estados Unidos. Os iranianos ainda não estão dispostos a fazer certas concessões. Ouça a declaração. Depende, estamos conversando com eles agora e não estamos mais pegando voos de 18 horas toda vez que queremos ver um pedaço de papel. Estamos fazendo isso por telefone e é muito bom. Eu faço uma ligação ou peço para o meu pessoal ligar e você já sabe a resposta. Prefiro sempre o contato pessoal, acho melhor. Mas quando você tem que voar por 18 horas toda vez que quer ter uma reunião, e você já sabe do que se trata a reunião, e sabe que vão te entregar um papel que você não gosta, antes mesmo de sair, é ridículo. Eles já avançaram bastante, a questão é se eles vão longe o suficiente. Então, nesse momento, nunca haverá um acordo, a menos que eles concordem que não haverá guerra nuclear. Agora, para entender por que o Irã está agindo da maneira que está agindo agora, precisamos voltar e olhar como o Irã chegou onde está hoje. Isso não significa apenas voltar a 1979, quando ocorreu a Revolução Islâmica. Na verdade, precisamos voltar ainda mais, até quando a dinastia Qajar governava o Irã no século XIX, e analisar como as decisões que a classe dominante tomou naquela época ainda afetam o Irã até hoje. Bem, adivinha só. É exatamente isso que estamos fazendo no nosso podcast, em várias partes que acabou de ser lançado hoje. Então, se você é alguém que se interessa pela história do Irã e por como chegamos até onde estamos hoje, com certeza vá conferir. Você pode assistir clicando nos links na descrição, ou pode simplesmente assistir clicando na tela final que aparece na sua tela. Basicamente, clicando no vídeo que está na sua tela.